Oi, gente, eu sou a Thaís Vieira, estou chegando aqui há pouco tempo e por aqui nós vamos refletir sobre os aprendizados que a gente tem com a vida, com Deus e as lições que nós tiramos de todas as experiências que nós vivemos na nossa vida. Há quase 4 anos eu vivi uma dor emocional muito profunda. E no período em que eu estava buscando, a minha cura emocional, a minha cura interior, por diversas vezes eu me fiz a seguinte pergunta: será que é possível recomeçar? E eu quero te perguntar também, o que você acha? Será que é possível recomeçar após um grande trauma, uma grande dor, após uma grande perda, um abandono, um abuso? Será que é possível realmente recomeçar? E enquanto eu fazia o processo da minha cura, Deus ministrava muitas coisas ao meu coração, e uma delas foi: o mais importante não é se é possível recomeçar, porque sempre vai ser possível recomeçar. E existem muitos momentos, muitas situações da vida que nos obrigam a recomeçar. Então sempre será possível recomeçar. Mas a maior questão é como nós podemos recomeçar. E exatamente no meu momento de recomeço, eu tinha 2 caminhos, eu tinha 2 opções para seguir recomeçando. A primeira dela era buscar superficialmente resolver aquela situação de forma imediata. Essa é, sem dúvidas, a opção que a maioria das pessoas escolhe: resolver um problema de forma rápida, prática e superficial. Hoje eu trabalho com artes em paredes e artes em cerâmicas, e é muito possível comparar essa primeira alternativa com uma peça que é remendada. Uma peça de cerâmica, quando quebra, quando sofre uma rachadura, uma fissura, quando ela é remendada, ela passa por um reparo superficial. Na maioria das vezes na parte de fora, na parte que vai ser pintada, que vai receber o acabamento. E é um disfarce para que aquela rachadura seja camuflada. Mas um remendo nunca vai ser capaz de resolver a questão do interior da peça. Uma peça remendada, ela pode ser repintada, ela pode receber um novo acabamento, pode receber até um verniz por cima dela. E por fora vai estar tudo ok. Mas a rachadura, o problema estrutural vai permanecer ali. Essa é uma forma onde a maioria das pessoas buscam no momento de recomeço. Elas buscam ser remendadas, porque afinal de contas é um processo mais prático, indolor, mais rápido, e quem está olhando do lado de fora pensa que está tudo bem, mas o problema é que não é sustentável, porque o remendo não é capaz de resolver o que existe dentro, não é capaz de resolver a rachadura que existe dentro. E uma pessoa que opta pelo caminho mais fácil no momento de recomeço, aparentemente ela pode até mostrar que está tudo bem, mas por dentro aquela dor, aquela ferida, aquela rachadura ainda existe. E quanto mais ela é camuflada, quanto mais ela é abafada, ela é escondida, mais ela aumenta, até danificar totalmente a própria peça, até destruir totalmente a vida de uma pessoa. No início do meu processo de cura, eu busquei essa solução. Ia doer muito menos, mas não ia retirar a dor que eu sentia. Então, depois de pedir muita ajuda a Deus, Ele me mostrou um novo caminho, uma segunda alternativa. Ao invés de ser remendada, o convite de Deus para mim foi permitir que Deus me refizesse. E eu me vi entre essas 2 alternativas por um bom tempo: ser remendada ou ser refeita. E obviamente uma peça de cerâmica que ela é refeita sofre muito mais do que a peça que é remendada. Porque quando um olheiro vê uma peça que sofre uma rachadura profunda, ele quebra totalmente essa peça, ele destrói, ele derruba essa peça para refazê-la. Uma pessoa que decide no momento de recomeçar ser refeita ao invés de ser remendada, ela vai sofrer muito mais, o processo vai ser muito mais extenso, o processo vai ser doloroso, porque você vai precisar voltar ao local da rachadura, o local onde você foi ferido, o local onde você foi abusado, o local onde aquele trauma se iniciou na sua vida. Você vai ser amassado, você vai ser quebrado totalmente para ser reconstruído. Houve um momento na minha vida em que eu decidi escolher pela segunda opção. Então, um processo muito longo e profundo começou na minha vida. Foram 3 anos e meio sendo quebrada, amassada, destruída totalmente, sendo levada até o chão por muitas vezes,
para que Deus pudesse me refazer. E eu acho tão incrível que na Bíblia Deus compara o seu povo, o povo de Israel, com um vaso de barro. E ele diz que nós somos como um vaso nas mãos do olheiro. E como eu trabalho quase todos os dias com a cerâmica, eu sei muito bem a estrutura de um vaso que é remendado de um vaso que é refeito. Um vaso que é remendado, ele é lindo por fora, mas a gente precisa ter todo jeito, pegar com muito mais cuidado, porque um vaso remendado, além de possuir um problema profundo, ele se torna uma peça muito mais frágil. Mas aquela peça que é refeita, ela se torna uma nova peça. A gente pega com firmeza, a gente sente o peso, a gente percebe na nossa mão uma estrutura totalmente nova, sem danos, sem fragilidade. E quando você pega uma peça refeita nas mãos, você nem consegue se lembrar que um dia houve uma rachadura ali naquele lugar. Muito mais importante do que se perguntar se é possível recomeçar, é a gente refletir em como recomeçar. E sempre, em momentos de recomeço, nós teremos essas duas opções: sermos remendados ou sermos refeitos. A vontade de Deus para mim e para você sempre vai ser nos refazer. Ele sabe que o processo será muito mais difícil, mas que será o processo que vai nos curar, será o processo que vai nos libertar de dores, de traumas, vai nos dar uma estrutura nova. Decidir ser refeito é decidir experimentar a dor do processo. É muitas vezes pensar que nem vai conseguir chegar até o fim, mas confiar 100% no poder de Deus, no cuidado de Deus e na sua obra na nossa vida. Uma pessoa que decide ser remendada vai sofrer bem menos, mas vai viver aprisionada a gatilhos. E na próxima decepção, vai cair mais uma vez. E mais uma vez, e mais uma vez, até não conseguir mais levantar do chão. Mas uma pessoa que decide, que escolhe ser refeita por Deus, pode ter certeza que será transformada numa nova pessoa. Todos nós passaremos por situações, por momentos da vida em que precisaremos recomeçar. A vontade de Deus para nós é sermos refeitos por Ele. Mas essa não é uma decisão de Deus, essa é uma decisão nossa. E nas nossas decisões, Deus nunca vai interferir. Depois de quase 4 anos sendo refeita pelo Senhor, hoje eu posso dizer que quando eu olho no espelho, eu não reconheço mais a Thaís que estava quebrada, que estava ferida, que estava machucada. Hoje eu sou uma nova pessoa. Eu ganhei uma nova estrutura e um novo propósito de vida. E eu quero te dizer, se você está vivendo um momento, um processo de recomeço na sua vida, vale a pena escolher ser refeito por Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.